irmãos e irmãs que acompanham a página Orações e Canções e também a página do Santuário de São Geraldo. Eu sou o Iago e venho aqui mais uma vez convidar a cada um de vocês a, juntos comigo, fazer a meditação do Evangelho. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Que a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os homens que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram ele a todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de ouvir a narração do Evangelho, que é a continuação do trecho que nós ouvimos no dia de ontem. E neste trecho que nós ouvimos hoje, nós vemos o episódio de Jesus andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo vendo aquela pessoa que andava sobre as águas, porque não é algo muito comum de se ver uma pessoa em cima das águas. Acharam inicialmente que era fantasma, ficaram assustados, mas Jesus, ele vem para acalmar. Jesus não vem para trazer tempestades na vida das pessoas. E a partir deste Evangelho, nós vemos que diante de Deus, nós muitas vezes ficamos espantados. Nós observamos Deus agir em nossas vidas, até naqueles mínimos detalhes, ou seja, naqueles detalhes muito grandes que influenciam muito em nossa vida, e nós ficamos espantados com o poder que Deus tem em nossas vidas. Nós fazemos igual os discípulos, nós temos de início aquela repulsa, tipo, o que é isto? O que poder que é este
que está vindo até mim. Mas Deus, Ele vem para nos acalmar e Ele nos chama, assim como chamou Pedro, dizendo para que Pedro viesse ao encontro de Jesus. Nós também somos chamados a ir ao encontro de Jesus. Este caminho que nos leva até Jesus, ele não é algo simples, não é algo tranquilo. Nós vemos que Pedro, enquanto caminhava até Jesus, ele com o vento, com as ondas, ele ficou assustado. Ele tirou o seu foco inicial era na pessoa de Jesus. Mas depois que ele já não tinha mais a segurança do barco, estava sobre as águas, as ondas batendo nele e o vento tiraram o seu foco, a sua crença, e fizeram com que Pedro começasse a afundar no mar. Assim muitas vezes acontece em nossa vida. Nós estamos indo ao encontro de Jesus, mas neste caminho nós somos muitas vezes confundidos. Vêm coisas externas, coisas que não pertencem a Deus, que nos fazem desviar o nosso olhar e ir para algum caminho que seja mais fácil. O caminho de Jesus, ele exige fé e desapego. Pedro precisou de ter fé para ir ao encontro de Jesus, mas ao mesmo tempo ele precisou do desapego, ele precisou sair do barco, ele precisou deixar o barco para trás. Em nossa vida é assim, nós temos que ter fé em Jesus e deixar aquelas coisas que nos aprisionam, que nos dão aquela segurança, mas não nos levam até Jesus. Nós temos que observar o que nos leva até o encontro de Jesus e o que nos afasta do caminho de Jesus. Ao final deste trecho que nós ouvimos, nós vemos que os discípulos se juntaram a Jesus. Quando nós já estamos na plenitude com Cristo, nós teremos a presença dele em nosso barco. Jesus permanece conosco. Essa passagem, ela acontece à noite. À noite é aquele momento de escuridão. Deus continuava presente com seus discípulos em nossa vida naqueles momentos de escuridão. Se nós mantermos a nossa fé em Deus, Ele estará conosco. Ele não nos abandona nunca. E mantendo essa plenitude da presença de Deus em nossa vida, nós poderemos finalmente tocar as vestes de Jesus, assim como aquele povo em Genezaré tocou em Jesus e ficaram curados. Nós, nessa presença de Jesus, nós poderemos olhar para Ele, olho a olho, e dizer para Ele: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus, assim como Pedro disse. Então nós conseguiremos chegar à plenitude da graça divina, à plenitude de Deus. Isto é o desejo de Deus para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós sigamos os caminhos de Deus em nossa vida, a fim de conquistarmos a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que acompanhou esta meditação comigo e te espero aqui amanhã para mais uma meditação.